Bom, queridos, antes de eu compartilhar uma palavra do Senhor, aos jovens, né? É isso? Jovens? Comando jovem, né? E antes de compartilhar uma palavra, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Diego, sou casado, casei com 17 anos, hoje eu tenho 21. Faço agora em janeiro 5 anos de casado, para a glória de Deus. Eu tenho uma filhinha, vai fazer agora 2 anos, dia 1º. Já faz 4 anos que eu abri mão de emprego junto com a minha esposa e já vivo integral há 4 anos. Recentemente cheguei do Paraguai, estava fazendo uma obra transcultural de fortalecimento de uma igreja. Hoje sou diretor de uma escola chamada SCAM, Escola de Capacitação Missionária de Férias. Lidero mais ou menos 90 pessoas, faço um trabalho de evangelização no estado de Ceará e atualmente estou desenvolvendo um projeto para fazer uma evangelização dentro da cidade de Fortaleza pela nossa Assembleia de Deus Tempo Central. E apesar de ser novo, Deus tem feito muita coisa boa em minha vida e de verdade mesmo eu louvo ao Senhor porque Ele não escolhe quem é bonito, não é isso? Ele não escolhe se eu sou feio, né? Se a minha idade não escolhe isso, Ele escolhe para dentro do meu coração, a minha voluntariedade de fazer algo para Ele. E eu fico... Isso é fascinante quando nós olhamos para o Senhor e percebemos essa coisa gloriosa do Senhor, né? Ele chamou Davi, Ele não se preocupou com a idade que Davi tinha, não se preocupou a estatura, nem a beleza de Davi, pelo contrário. Ele se preocupou foi a motivação do coração de Davi. Aí você, irmão, diga para ele assim, ó, Deus está preocupado com a tua motivação. Deus está preocupado com a tua motivação. Quem que Deus está preocupado com o seu coração? E Deus está preocupado com a motivação do seu coração. E a partir do momento que você compreender isso, você vai começar a viver um dos maiores milagres de Deus sobre a sua vida. Então, nessa manhã eu vou compartilhar um pouco a respeito de missões. Eu vou compartilhar algumas experiências. Mas eu queria que você anotasse aí uma coisa que você depois vai responder para você mesmo. Hoje eu quero falar sobre a maior responsabilidade do Filho de Deus nessa terra. A maior responsabilidade do Filho de Deus nessa terra. Não, deixa eu melhorar a frase. Não, a maior não, mas a responsabilidade do Filho de Deus nessa terra. Irmãos, quantos jovens nós temos algo tão responsável ao servir ao Senhor Jesus? A partir do momento que eu sirvo ao Senhor Jesus, eu me tornei um embaixador de Cristo e eu tenho uma grande responsabilidade. Eu tenho uma grande responsabilidade. Amém? Amém. Fique de pé comigo, por gentileza. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 20. Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 20. Eu gostaria que uma pessoa abrisse o livro de 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7. Queria que um voluntário abrisse a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, e vai ler do versículo 7 ao 9. Ok? E todos os restantes vai ler comigo o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Vamos lá, o voluntário, lê para mim 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 9. Pois quem é que te faz sobressair e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estás farto, já estás rico, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Amém. Não, você leu 1 Coríntios, não foi? Foi. Era 2 Coríntios. Abre aí 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 9. Não tem nenhum problema. Pronto.
Eu falei 1 Coríntios, mas é 2 Coríntios 4, 7 ao 9. Vamos lá agora? Layout agora. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém. Agora deu certo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Pode sentar. Obrigado, irmãos, por terem ido. Aleluia. Bom, jovens, igreja do Senhor. Primeiro texto que os irmãos leram, né, está inserido em 1 Coríntios capítulo 4, do versículo 7 ao 9. 2 Coríntios, perdão. 2 Coríntios capítulo 4, eu estou com esse primeiro, né? Não sei o que está na minha cabeça esse primeiro, né? 2 Coríntios capítulo 4. É mistério, né? Tem alguma coisa com esse um aí. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 ao 9, Paulo relata a respeito do Evangelho. Ele fala o seguinte: olha, esse Evangelho, ele simboliza como um tesouro. Ele fala o seguinte: olha, nós temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Aí ele continua dizendo: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, mas nunca destruídos. E ele valoriza acerca do Evangelho, simbolizando o Evangelho como um tesouro, o bem mais precioso do ser humano. E aí depois nós vemos, Paulo ainda escreve na mesma carta à igreja de Coríntios, lá no capítulo 5, versículo 20, agora ele diz que esse Deus Todo-Poderoso, esse tesouro que nós servimos, agora ele nos constituiu como embaixadores, como representantes. Bom, baseado nisso eu quero compartilhar algumas coisas com vocês essa manhã, mas eu quero que você entenda o tamanho da nossa responsabilidade como filho de Deus. Todos que aqui estão já um dia aceitaram a Jesus, levantaram as suas mãos e reconheceram que o Senhor é o único Senhor e Salvador da sua vida. Sim ou não? Sim. Então vocês se tornaram embaixadores de Cristo. Sim ou não? Sim. Agora você representa o Senhor Deus Todo-Poderoso. Sim ou não? Sim. Agora a Bíblia fala, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz o seguinte: olha, agora eu e você, olha o que é que Paulo está dizendo. De sorte, agora nós nos tornamos embaixadores ou representantes de Cristo. Agora escute aqui: como se Deus por nós rogasse ou falasse para as pessoas. Entenda uma coisa: Deus está te usando agora através da tua boca para que tu compartilhe a Cristo para os perdidos. E agora tu se tornou um grande representante de Cristo. Mas antes de eu falar detalhadamente sobre isso, vamos entender quem é esse tesouro, né? Esse Evangelho. Por que esse Evangelho é poderoso? Se você ler a Bíblia desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, você vai ver palavras que na realidade tentam expressar a grandeza de Deus, né? São palavras que tentam expressar o quão Deus é poderoso. João, quando ele estava na ilha de Patmos, ele fala quantas coisas, ele vê como se tivesse rua de ouros, né? Porque ele não sabia expressar o que ele estava vendo de fato. E quando você lê lá desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, você vai ver que o nosso Deus é poderoso. A Bíblia relata que Ele é o Pai da eternidade, que Ele é o Príncipe da paz, que Ele é o Deus forte, Ele é o grande eu sou, Ele é o El Shaddai, é o Conselheiro, é o Pai das luzes, é o General de guerra, é o Senhor dos senhores, é o Mestre dos mestres, é o General de guerra, é o Leão da tribo de Judá, é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas e agindo Ele quem impedirá. Desde a antiguidade ainda não se viu nem se ouvirá um Deus como o nosso Deus. Ele era, Ele é e será para todo sempre. Ele é o Alfa, é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Não há ninguém
tenta medir a sua grandeza, porque ele não tem como medir o seu poder. Segundo a sua mesma palavra, ele operou milagres. Segundo a sua mesma palavra, seus pés estão na terra e a sua cabeça dos santos dos santos. Segundo a sua mesma palavra, um dia perguntaram o seu nome, ele disse: eu sou o que sou, e ponto final. Esse mesmo Deus é o rosa